O que a gente conhece como Grécia Antiga era uma região com vários povos diferentes, cada um com cultura e costumes próprios. Para começo de história, vamos ver como esses povos chegaram lá. Então, teve duas migrações que foram fundamentais para a formação da civilização grega. A gente chama elas de diásporas. A primeira diáspora aconteceu quando os dórios, um povo nômade invasor, conquistou ou expulsou a maior parte dos povos que viviam na Hélade. A civilização foi destruída, saqueada e desorganizada. Os aqueus, jônios e eólios tiveram que se render ou então fugir. Todo o modo de vida deles tinha sido destruído. Mas Julinha, querida, pra que eu preciso saber disso? Em primeiro lugar, porque os povos da Grécia Antiga se espalharam dessa regiãozinha pra tudo isso aqui. E em segundo lugar, porque foi dessa mistura de culturas que mais tarde surgiram as polis. Não, calma. Não foram duas migrações? Você não falou nada da segunda? Calma, é que ela aconteceu por causa dessa invasão. As melhores terras foram divididas em genos, que eram basicamente comunidades agrícolas, coletivas e familiares. Coletiva? Você tá me dizendo que já tinha comunista desde a Grécia Antiga, então? Não viaja, cara. Comunismo só foi inventado milênios depois. Tentar comparar com o que tava rolando agora não faz sentido nenhum. Além disso, os genos sempre tinham um patriarca, um líder, uma figura central que administrava as terras. Isso acabou criando uma sociedade onde só as famílias importantes tinham as melhores terras e participavam das decisões políticas. Aí, quando a população cresceu demais, começou a faltar comida para quem não era da elite. A galera começou a tentar arrumar as suas próprias terras e foi espalhando a população mais ainda. Essa foi a segunda diáspora. Caraca, moleque, eles foram ocupar tudo isso aí? Agora não falta terra também, né? O pior é que vai. Os genos cresceram, se uniram em comunidades maiores para se proteger e logo toda a terra estava dividida em tribos onde a maioria dos proprietários de terra eram parentes. E o resto da galera ainda tinha que ficar trabalhando na terra desses caras para ter o que comer. Foi assim. A sociedade se dividiu em 3 grandes grupos. Aqueles que tinham terra própria e eram livres, aqueles que eram livres, mas não tinham terra própria, e aqueles que perderam a própria liberdade contraindo dívidas. Saquei tudo. Os latifundiários aí continuaram escravizando o proletariado sem dó, até que todos eles se uniram, fizeram a Revolução Democrática e partiu filosofia. Não, cara, nada a ver. As tribos se desenvolveram em tipo umas cidades autônomas. Os proprietários de terra criaram lugares para discutir as questões administrativas e se reunir socialmente. Essa formação política é chamada de polis ou cidade-estado. Por causa do próprio relevo montanhoso que separava as polis, foi natural que elas se desenvolvessem meio que sem contato comercial e cultural. Desse jeito, cada poli acabou sendo muito diferente e independente das outras. Calma. Se eram povos diferentes, a cidade era diferente, a cultura era diferente, o governo era diferente, por que é tudo Grécia Antiga? Porque a mistura de culturas entre os povos nativos dali e os povos invasores chegaram a afetar todo mundo. Eles falavam a mesma língua, acreditavam nos mesmos deuses e tinham a mesma base cultural. Além disso, em todo lugar, a escravidão por dívida e o trabalho assalariado eram os fundamentos da economia. Isso quer dizer que em toda a Grécia, a desigualdade social e a escravidão eram consideradas parte natural do modo de vida. Ou seja, ela era uma sociedade censitária. Depois que eles inventaram a democracia, não foi todo mundo que curtiu a ideia. Como assim? Primeiro, você precisa entender que existiam 2 principais modelos de polis, o ateniense e o espartano. Claro que, na prática, cada polis seguia o seu próprio jeito, mas esses 2 modelos eram os principais que serviram de exemplo. Esparta é a comunidade grega tradicional. Fundada pelos dórios numa região com excelentes terras, ela praticamente não foi afetada pelas diásporas. Tá bom, mano. Eles dominaram lá e ficaram de boa. Mas e daí? E daí que isso tornou ela muito mais oligárquica e conservadora em alguns aspectos. Os dórios tinham uma tradição militar muito forte. Por isso, em Esparta, quem tinha direitos políticos eram os soldados cidadãos, chamados hoplitas. E só quem podia ser hoplita eram os esparciatas, que eram os latifundiários. Abaixo deles tinham os periecos, que eram basicamente os conquistados que se submeteram aos dórios durante a invasão. Eles eram livres, mas não tinham terras e nunca seriam hoplitas. Os escravos não eram propriedade pessoal das elites. Eles eram chamados de ilotas e pertenciam à cidade de Esparta,
Os esparciatas utilizavam a mão de obra deles conforme precisavam. Apesar de Esparta ter 2 reis, um militar e um religioso, no fundo, funcionava mais ou menos como uma oligarquia hereditária. Todo hoplita podia participar da Ápela, que era uma assembleia de menor importância. Agora, só os mais velhos podiam se candidatar a Jerúsia, que era um conselho de 28 anciões que faziam as leis. E, além disso, tinha a Éfora, que eram basicamente 5 hoplitas que exerciam os poderes executivo e o judiciário. Muitas vezes esses caras eram mais poderosos que os próprios reis. Esparta nunca passou por grandes mudanças justamente por causa disso. A sociedade inteira era voltada para criar guerreiros que defendessem a cidade contra ameaças tanto de fora quanto de dentro. Para cada esparciata tinham mais ou menos 8 ilotas. Um dos objetivos do treinamento militar era manter a elite capaz de se defender dos escravos. Em Atenas, a estrutura social era bem mais complexa. Então tá, vou adivinhar. Tinha os latifundiários que mandavam em todo mundo, uns caras sem terra que eram livres e escravo que não acabava mais. E tinha mesmo, só que Atenas era uma cidade perto do litoral, que tinha bastante comércio. E foi dessa forma que surgiram os demiurgos, que eram comerciantes ricos, e os georgós, que eram pequenos proprietários. Enquanto Esparta não tinha nenhuma forma de ascensão social e era totalmente pensada para manter a elite dominante segura, Atenas oferecia muito mais oportunidades para quem não tinha nascido rico. Ah, até que enfim, hein, tá começando a aparecer uma cara de democracia nessa história. Com essa estrutura menos rígida, Atenas acabava passando por vários momentos de instabilidade social. O número de tetas era muito grande e diversos deles tinham dificuldade para se sustentar. E os que se endividavam podiam ser forçados à escravidão por causa das leis da cidade. Vixe, imagina se fizessem isso hoje em dia. Com essa instabilidade toda, rolaram uns governos autoritários para manter a paz, e um desses governantes foi um cara chamado Solon. Ele fez umas reformas e acabou abolindo a escravidão por dívida, que era um costume muito impopular. Isso até que aliviou um pouco a barra, só que as agitações continuaram até o governo de um cara chamado Clístenes, que ficou mais conhecido como o pai da democracia. Conta aí, o que mais que ele fez? O Clístenes definiu que todo cidadão tinha direitos políticos, ou seja, tinha voz nas assembleias e podia eleger e ser eleito. Isso aumentou muito a participação política em Atenas. Só que não dá pra confundir habitante com cidadão. Hoje em dia todo mundo é cidadão, eu, você, mas em Atenas só era considerado cidadão quem fosse homem, nascido livre e que tivesse completado seu treinamento militar. Certo, em Esparta muito menos gente participava da política, mas nas duas cidades, uma elite que não trabalhava, militarizada e agrária dominava uma população bem maior. Além disso, cidadãos das duas cidades só tinham tempo de se envolver em política porque tinham escravos pra caramba pra fazer o trabalho braçal. Mano, e o pior de tudo é que quando Atenas e Esparta se enfrentaram, toda a civilização grega que saiu perdendo. Isso facilitou muito a conquista de toda aquela região do Felipe II. Do Filipe II da Macedônia, uma cidade-estado ao norte que conseguiu dominar toda a Grécia. Apesar de na Macedônia rolar uma monarquia e não ter muito da cultura de outras cidades, o Felipe II chamou ninguém menos do que o Aristóteles para educar o seu filho. Esse sim tem nome de toguinha, hein? Era filósofo de Atenas, certeza. Na verdade, o Aristóteles tinha nascido numa cidade chamada Estageira, que ficava perto da Macedônia, mas ele estudou mais de 20 anos na Academia de Platão, que ficava em Atenas. Durante seu reinado, o Felipe II tinha arrasado completamente a cidade natal do Aristóteles e dado uma escravizada de leve nos sobreviventes, sabe? Só pra variar. Calma, e ele topou ensinar o que ele sabia pro filho do cara que destruiu a cidade dele?
O acordo entre eles era de que o Filipe iria reconstruir a cidade e devolver ela a todos aqueles que tinham sido exilados ou escravizados. Além disso, é bem provável que ele se preocupasse muito com a formação que o futuro governante de toda a Grécia ia ter. Até que faz sentido. Mas, quando ele foi declarado rei, aos 20 anos, Alexandre começou a escrever o seu próprio nome. Ele conseguiu pacificar várias rebeliões nas cidades-estado. As coisas só melhoraram com a destruição da cidade de Tebas, uma das mais poderosas da época. Isso fez com que poucos na Grécia ousassem se levantar contra ele de novo. Só que ele não ficou satisfeito só com a Grécia, não. Logo depois de 2 anos assegurando a unidade da Grécia, ele decidiu partir para conquistar a Ásia. Ele não ficou só planejando, não. 6 anos depois de ser coroado, ele conquistou os títulos de faraó do Egito, rei da Ásia e rei da Pérsia. Não foi pouca coisa, não. Quando o rei persa ofereceu tesouros e terras em troca de paz, Alexandre respondeu que agora ele era o rei da Ásia e só ele poderia decidir as divisões de território. Ele perseguiu o rei Dário por todo o território do antigo Império Persa. Se intitulou Rei dos Reis e conquistou mais ainda entrando no subcontinente indiano. Tá, mas vocês não explicaram como que ele conseguiu isso. Muitos dizem que ele foi um general muito habilidoso. Inclusive, afirmam que ele jamais perdeu uma batalha. Não se sabe quanto de tudo isso é verdade, mas ele constantemente enfrentou exércitos muito maiores. O pai dele também inventou uma nova tática de guerra. Eles usavam umas lanças bem longas chamadas sarissas. Aí eles faziam uma formação em falange apontando as lanças para frente, o que era muito eficaz contra exércitos com espadas ou lanças curtas. O osso é que mesmo um exército excelente acaba ficando cansado depois de tantos anos longe de casa, lutando contra inimigos mais numerosos e em terras desconhecidas. Ao chegar perto do rio Ganges, suas tropas se rebelaram e se recusaram a prosseguir. Conquistado tudo isso, o Alexandre fez o que pôde para unificar o império dele. Ele difundiu a língua e a cultura grega por todo o território e incorporou muito da infraestrutura que já existia no Império Persa. Vocês estão me dizendo que toda a cultura grega de democracia, teatro, filosofia só foi espalhada por aí porque um moleque conquistou uma porrada de gente e impôs isso de um jeito nada democrático? É bem irônico quando você coloca desse jeito. Mas, infelizmente, ele não era tão bom em construir um império como ele era em conquistar um. Como assim? Olha o tamanho do império dele. Ele conquistou muita terra e ganhou muitas batalhas, mas após a morte dele, esse império acabou rapidinho. Os principais generais dividiram o território entre eles, e a gente chama os impérios que sobraram daí de reinos helenísticos. E o real motivo pelo qual a gente considera ele tão importante não é o tamanho do império dele, mas sim as consequências. O mundo que Alexandre deixou para trás é um mundo muito mais conectado culturalmente e comercialmente. Além de que, ele inspirou inúmeros outros conquistadores que vieram depois, inclusive um cara chamado Júlio César. Mas isso a gente deixa pra próxima. Ah, que beleza! No próximo episódio eu falo. Um abraço, galera. Obrigado por terem assistido nosso vídeo e se inscreve aí que semana que vem tem mais.